Sempre achei engraçado ver minha família toda reunida na Páscoa, como se fosse um ritual sagrado. Ovinho de chocolate, coelhinho de pelúcia e todo aquele papo de renascimento e milagre. Que piada! Murmurei naquela manhã de domingo. Lembro de ter rido alto quando minha avó me ofereceu um pão e disse que simbolizava o corpo de Cristo. Peguei o pão, ergui como se fosse um troféu e zombando disse: "Então tá bom, que venha o corpo inteiro." Todos me olharam com horror. Até o silêncio pareceu me julgar. Mas eu só ri. E ri ainda mais quando o céu escureceu repentinamente, mesmo sendo 10 da manhã. Naquela noite, sozinho no meu quarto, algo estranho aconteceu. A temperatura caiu e uma sombra rastejou pela parede. Tentei acender a luz, mas nada. Escuridão total. Foi quando ouvi um sussurro fraco, mas claro. Você zombou de um sacrifício eterno. Agora verá o peso da eternidade. Senti mãos geladas me agarrando pelos tornozelos, como se quisesse me puxar para baixo, para algum lugar muito, muito escuro. Tentei gritar, mas minha voz sumiu. Me debatia, chorava, implorava, mas não havia ninguém ali. Ou havia. Desde aquele dia, não sou mais o mesmo. Nas Páscoas seguintes, eu apenas rezo. Não por fé, mas por medo, porque toda vez que tento dormir, eu ouço os mesmos sussurros e sinto aquelas mãos me puxando de novo. Mas naquela madrugada, algo foi diferente. A sombra não apenas apareceu, ela assumiu forma. Um vulto alto, encapuzado, os olhos como carvões incandescentes me fitando da escuridão. Ele se aproximou da minha cama e com uma voz que parecia ecoar de dentro do meu crânio, disse: "O sangue foi derramado e você riu. Agora o sangue te cobrará." Meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu senti o colchão afundar como se estivesse afogado em lama, afundando em um abismo invisível logo abaixo de mim. As paredes do meu quarto começaram a escorrer algo. Não era água. Era espesso, escuro, com cheiro de ferro velho. Sangue. O crucifixo na parede caiu sozinho. O som foi como um trovão dentro da minha mente. E naquele momento, eu soube. Não era um sonho. Nunca foi. Eles estavam me punindo. Não por um pecado comum, mas por escárnio. Por zombar do que é sagrado. Cada ano, na mesma noite, a visita retorna. E cada vez, o vulto se aproxima mais. Já não o vejo apenas à noite. Ele me observa até de dia. No espelho, no reflexo da janela. Hoje, é Páscoa de novo. E enquanto escrevo isso, ouço os passos vindo pelo corredor. Se você está ouvindo essa história, reze por mim, porque dessa vez eu acho que ele vai me levar de vez. Hoje é Páscoa de novo, e enquanto escrevo isso, ouço os passos vindo pelo corredor. Se você está ouvindo essa história, reze por mim, porque dessa vez eu acho que ele vai me levar de vez. Mas antes, você precisa saber o que aconteceu na última Páscoa. Eu tentei fugir. Me tranquei em um hotel longe da cidade, sem internet, sem espelhos, sem símbolos religiosos. Achei que o isolamento me protegeria, que longe das lembranças eu estaria a salvo. Mas ele me achou. Na madrugada de sábado para domingo, o quarto começou a gelar. As paredes tremiam e uma voz grave, distorcida, saía da pia do banheiro. Você pode correr, mas não pode se esconder da cruz que quebrou. No espelho da televisão desligada, eu vi. Meu reflexo estava sorrindo, mas eu não estava. Ele estava dentro de mim, se alimentando do medo, crescendo. Por dias, meu corpo agia sozinho. Meus olhos viam vultos até em plena luz do dia. Eu ouvia gritos vindos do fundo dos armários, choros vindos do ralo da pia. Cheguei a procurar ajuda, mas ninguém acreditou. O padre que tentei visitar sofreu um infarto assim que entrei na igreja. A vela que ele segurava caiu e queimou metade do altar. Desde então, igrejas me evitam, animais me encaram. E o tempo parece me ignorar. Relógios param perto de mim. A noite chega sem aviso. O dia em que os demônios vieram me buscar. Era uma sexta-feira de quaresma. Daquelas em que o silêncio da madrugada parece mais pesado, mais denso, como se até o tempo estivesse em penitência. Eu havia acordado com um peso no peito, como se uma sombra estivesse sentada sobre mim. O relógio marcava 3h33 da manhã.
Um frio estranho percorreu minha espinha. A casa estava quieta demais. Nem os grilos ousavam cantar naquela noite. Durante a quaresma, minha avó sempre dizia: menino, não brinque nessa época. Os portões entre os mundos se afrouxam. Quem tem dívida com o espírito paga caro. Eu costumava rir disso. Achava que era só superstição. Só que naquela sexta-feira, eu aprendi da forma mais amarga que algumas histórias não são apenas histórias. Levantei para beber água. O corredor parecia mais comprido que o normal. A luz do abajur piscava como se tivesse vida própria. Quando cheguei na cozinha, a torneira da pia estava aberta, jorrando uma água escura, espessa, como se fosse sangue. Pisquei e voltou ao normal. Tô ficando louco, pensei. Mas o pior ainda estava por vir. Ao voltar para o quarto, a porta estava entreaberta. Empurrei devagar e senti-o a gelar. No centro do cômodo, 3 figuras altas encapuzadas me esperavam. Nenhum som saía de suas bocas, mas eu via, dentro da minha cabeça. Chegou sua hora. Tentei correr, mas meus pés não obedeciam. Meu corpo estava paralisado, mas minha mente gritava. Cada um deles tinha olhos em chamas e garras negras como carvão queimado. Eles se aproximaram, e com cada passo que davam, meu quarto ia se desfazendo, como se estivesse se apagando da existência. Minha alma parecia ser puxada para fora. Eu sentia como se todos os pecados que escondi, todas as palavras malditas, todos os pensamentos impuros, tudo estivesse sendo cobrado de uma vez. Lembrei então das palavras da minha avó. Na aflição, rezei o que conseguia lembrar. Um Pai Nosso engasgado, uma Ave Maria trêmula. E agora, enquanto termino essa história, ouço 3 batidas na porta. Sempre 3. Como os cravos, como a negação, como a zombaria que cometi. O dia em que Maria se deu mal na quaresma. Sempre ouvi minha avó dizer que a quaresma é tempo de respeito, silêncio e fé. Que, principalmente nas sextas-feiras, o mundo espiritual fica mais agitado. Criança, eu até tinha medo de tomar banho depois das 18 horas nesse período, com medo de encontrar o tal homem de preto que levava as almas dos desobedientes. Mas com o tempo, fui achando que tudo era invenção de gente antiga. Maria, minha amiga de infância, sempre foi ainda mais cética do que eu, do tipo que ria quando falavam de assombração. Se o diabo quiser me pegar, que venha me buscar. Ela dizia, tirando sarro. Na sexta-feira da paixão daquele ano, ela me mandou mensagem cedo. Vem aqui em casa hoje à noite. Quero te mostrar uma coisa que chegou. Cheguei lá por volta das 21 horas. A casa dela, que normalmente era barulhenta com música alta e televisão ligada, estava estranhamente silenciosa. Maria estava de pijama escuro, cabelo preso, e me recebeu com um olhar empolgado demais para o dia que era. Na mesa da sala, coberta com uma toalha vermelha, estava o objeto, um tabuleiro de Ouija antigo, com símbolos que eu nunca tinha visto e letras um pouco desgastadas. Ela pegou em um brechó esotérico online, vindo de uma casa que, segundo o vendedor, pertencia a um médium desaparecido nos anos 80. Só isso já me arrepiou. Tu enlouqueceu? Hoje é sexta da quaresma. Eu disse, e daí? É hoje que o véu entre os mundos fica mais fino. Vai ser mais fácil fazer contato, ela respondeu, com um sorrisinho. Fiquei paralisada alguns segundos, mas acabei ficando. Ela sempre teve esse poder de me convencer. Apagamos as luzes, acendemos 3 velas. A do meio era preta. Maria colocou um crucifixo virado para baixo ao lado do tabuleiro. Eu quase levantei na hora, mas ela me segurou pelo braço. É só símbolo. Nada acontece se a gente não acreditar, né? Começamos. Os dedos sobre o ponteiro. Ela perguntou se havia algum espírito ali. Silêncio. Perguntou de novo. Então o ponteiro se moveu. Sozinho. Eu sei que não fui eu. E juro por tudo que Maria também não parecia estar empurrando. De repente, a vela preta apagou. O frio na sala ficou insuportável, como se estivéssemos num freezer. E então, as batidas começaram. 1, 2, 3. Na porta dos fundos. Depois, nas janelas. Depois, no chão. Maria começou a rir nervosamente, tentando manter o controle. Tá vendo? Deve ser corrente de ar.
ou um rato no fogo. Mas no espelho do corredor, vimos uma figura alta, encapuzada, com olhos vermelhos e pele pálida como cera. Estava parada, apenas observando. Ela caiu de joelhos e começou a sussurrar. Não foi isso que eu chamei. Eu só queria saber se alguém estava lá. Só isso. A figura se moveu, flutuando até a sala, mas não caminhava. Ela deslizava, como se fosse feita de sombra viva. O crucifixo caiu no chão e se partiu em dois. A vela branca estourou em faíscas. E, então, ouvimos a voz. Mas não saiu da boca da entidade. Veio de todos os lados. Aqui não se brinca. Aqui se invoca. E quem invoca, entrega. Maria começou a se debater, como se alguma coisa estivesse prendendo os braços dela. A pele dela ficou cheia de marcas, como arranhões feitos com garras finas. Eu tentei puxá-la, gritei, mas meus pés não se mexiam. Eu estava colada no chão, como se forças invisíveis segurassem meu corpo. Então tudo ficou preto. Apaguei. Acordei horas depois com o nascer do sol batendo no rosto. A casa estava um caos. Mesa quebrada, velas derretidas, o tabuleiro partido ao meio. Maria estava encolhida no canto, com os olhos abertos e perdidos. Ela não falava, não piscava. Só murmurava frases desconexas, como uma criança assustada repetindo uma cantiga. Hoje, Maria vive numa clínica. Os médicos dizem que foi um surto psicótico. Mas eu sei que não foi. Eu vi o que vi. Eu senti o que senti. E nunca mais participei de nada durante a quaresma. A cada sexta-feira santa, eu acendo uma vela branca. Não por tradição, mas por medo. O dia em que eu rezei na quaresma e alguém atendeu, versão estendida. Na minha família, sempre se rezou na quaresma. A tradição vinha de gerações. Velas acesas às sextas-feiras, o terço nas mãos, e silêncio respeitoso até mesmo no olhar. Minha avó sempre dizia: a quaresma é tempo de fé, mas também de provação. O bem se aproxima, mas o mal também. Eu achava bonito, simbólico, mas com o tempo me afastei dessas coisas. Até aquele ano. Era a terceira sexta-feira da quaresma. Por algum motivo que até hoje não entendo direito, senti um chamado, um impulso forte de me reconectar com algo maior. Talvez com Deus, talvez comigo mesmo. Peguei o terço antigo da minha avó, acendi uma vela branca e fechei a porta do quarto. Apaguei as luzes. Só a chama da vela iluminava o ambiente. Me ajoelhei no tapete e comecei devagar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. No primeiro mistério, tudo parecia tranquilo, mas quando entrei no segundo, senti como se o ar tivesse mudado. O silêncio, que antes me acalmava, agora parecia pesado. Cada palavra que eu rezava saía com mais dificuldade, como se a atmosfera estivesse ficando densa, sufocante. Ave Maria, cheia de graça. A vela tremeluziu. Pensei que fosse alguma corrente de ar, mas as janelas estavam bem fechadas. Um estalo alto ecoou no corredor. Olhei na direção da porta. Nada. Tentei ignorar. Continuei a rezar, mais concentrado. No terceiro mistério, percebi que minha pele estava arrepiada dos pés à cabeça. E então, sem aviso, senti um toque gelado em meu ombro. Virei rápido. Atrás de mim, só a parede. Mas senti, juro por tudo, dedos finos e frios como gelo me tocarem por segundos. Engoli seco, mas continuei. Pensei, se é alguma coisa ruim, rezar me protege. Mas foi aí que ouvi a voz. Não era minha, não era da minha cabeça. Era real, um sussurro, bem no meu ouvido. Você chamou, eu vim. Travei, meu corpo não respondia. Os olhos ficaram fixos na vela, que agora queimava com uma chama azulada, doente. O cheiro de cera derretida misturava-se com algo muito mais forte, enxofre, queimado, azedo. O espelho do quarto embaçou sozinho, mesmo sem vapor, mesmo sem nada quente ali. E nele, uma forma foi se revelando, como se algo por trás do vidro quisesse sair. Primeiro, uma silhueta. Depois, uma mão pálida, fina, com unhas negras. E então, uma frase, riscada com os dedos. Rezas erradas trazem o errado. As palavras ardiam como se estivessem escritas com sangue.
Entrei em pânico, mas não conseguia me mover. Minhas mãos começaram a tremer. As contas do terço ficaram quentes, quase queimando. Quando comecei a tentar rezar mais forte, as palavras saíam embaralhadas. O Pai Nosso que sempre recitei de cor agora saía estranho, invertido, como se minha boca tivesse sido tomada. Pai Nosso que estás no inferno. Gritei, mas minha voz saiu rouca. Na porta, sombras começaram a se formar. Não eram humanas. Altas demais, tortas demais. Pareciam se contorcer no escuro, como se dançassem ao som de uma música que eu não ouvia, mas que vibrava dentro do meu peito. Então o terço estourou nas minhas mãos. As contas voaram em todas as direções, uma delas cortando meu rosto, e a vela se apagou. Tudo ficou preto. Só o som da minha respiração e aquele riso, grave, doentio, como se fosse 1000 vozes ao mesmo tempo. De repente, a porta do quarto se abriu com violência. Minha avó entrou segurando um crucifixo e um pote de água benta. Jogou direto no espelho. O espelho rachou e um grito agudo ecoou dentro da casa, mas não veio de nós. Ela me puxou pelos ombros, ainda de joelhos, e gritou: "Você não estava rezando, estava abrindo. Rezar sem fé abre portas, mas rezar brincando abre o inferno." Quando consegui respirar de novo, comecei a chorar feito criança. Minha avó apagou o resto das velas, queimou o terço quebrado e trancou o quarto por 3 dias. Hoje, nunca mais rezei sozinho na quaresma, nem com luz apagada, nem por impulso, porque agora eu sei. Na quaresma, até os anjos escutam, mas os demônios respondem primeiro.